Oi gente, aqui é a Tami Rê do Canadá by Tami Rê e hoje vamos falar das nossas primeiras impressões aqui no Canadá depois de 6 meses, se valeu a pena ou não. Vamos começar com o tema frio. O que a gente achou aqui no Canadá sobre o frio? Nossas primeiras impressões. Então, o frio. Quando a gente veio pra cá, a gente escutou muito o pessoal falando, é muito frio, é muito frio. A gente pesquisou, né, dá menos 30, às vezes dá menos 40. Mas, assim, o frio não é os piores dos fatores aqui que interferem no inverno. O frio não vai te atrapalhar em trabalhar ou vai, né, te perturbar tanto assim, porque você vai usar um bom casaco. Se você tiver carro, você vai utilizar o seu carro. Então, o frio não me atrapalhou, não. Sim. Então, porque a gente comprou um carro no começo, né? Então foi bem acessível pra gente o inverno, porque a gente não tinha muito contato na calçada, andando. Então, praticamente a gente usava muito carro, né, no inverno. Então, aí pra gente não foi uma dificuldade, mas eu vejo assim, que pode ser uma coisa muito difícil se alguém não tiver carro, ainda mais se morar longe da cidade, entende? Porque é complicado, é complicado. Teve uma vez que a gente saiu para andar uns 10 minutos lá fora, realmente não tem como ficar andando lá fora. Você entra no carro, vai pro lugar, chega no lugar e entra no lugar. Não fica muito tempo exposto lá fora. Então é muito complicado se você for ficar exposto lá fora, né? Por exemplo, às vezes eu pego o transporte público e volto de ônibus. No inverno, assim, às vezes eu vejo que não tem como ficar muito tempo no ponto de ônibus esperando a menos 30 graus, porque realmente começa a congelar a sua mão, sua perna, então você tem que sair rápido e entrar rápido. Esse é o segredo para você não passar frio. Não, o segredo pro frio é não ficar na parte externa. Você vai ficar o máximo possível seus trabalhos indoor. Você não vai evitar ficar outside. Esse é o segredo. Porque aqui a gente pegou a sensação até de menos 45, então a gente não ficou muito exposto lá fora, a gente praticamente ia trabalhar e voltava e ficava aí uns 5 minutos no máximo para abrir a porta, alguma coisa parecida. Mas se você for ficar muito tempo exposto, aí realmente pode ser bem complicado. Bem complicado mesmo. Até sobre o trabalho, aqui tem vida normal, menos 45 a gente foi trabalhar normal, né? Normal. A gente foi trabalhar normal, as pessoas vão no supermercado fazer compras normal, é uma vida normal aqui mesmo, mesmo estando frio ou não. O que muda às vezes é a nevasca, quando dá muita nevasca, daí algumas coisas param de funcionar assim um período, no período da manhã, às vezes no período da tarde, porque tem muita neve, então às vezes os carros não conseguem se locomover, ou fica até travado, né, que o nosso já... Aí é uma situação diferente, né? Frio e neve. Se tiver muito frio, não chega a atrapalhar. Mas agora, se tiver muita neve, aí é outra história. Porque daí fica difícil de sair com o carro, fica difícil de se locomover. Aí é difícil, né? Aí é complicado, aí não dá. Então, se tiver frio, tá sossegado. Você põe uma roupa boa, vai com o carro e tá tranquilo. Agora, neve, aí realmente... tem muito lugar que não abre, que fecha ou que fala que vai abrir mais tarde. E no meu caso, por exemplo, que trabalho em outra cidade, fica ruim para viajar. Então, assim, neve realmente foi uma das coisas que nos atrapalhou. Pra estrada, né, assim, é complicado. Por ser o nosso primeiro inverno, assim, a primeira experiência, então, e principalmente para mim, me atrapalhou bastante, principalmente quando eu precisava ir trabalhar. Porque esse foi o nosso primeiro inverno, a gente nunca teve contato com a neve, então foi de primeira. E muita gente falou que esse inverno foi atípico, né? Não foi igual aos outros invernos com muita neve, né? Foi bem diferente, foi bem tranquilo, assim. E pra gente foi ótimo, né? Porque foi nosso primeiro inverno, então foi maravilhoso pra gente ter aprendido, né? Todas as lições do inverno. Sim. Praticamente. Mas é isso, frio e neve, é isso. Vamos para o segundo tópico agora, que vai ser sobre o inglês. Qual foi nossa expectativa aqui no Canadá? O inglês, a gente até já comentou no vídeo que a gente fez, né? Que quando você está no Brasil, você tem uma expectativa muito grande do inglês, né? Principalmente a gente que já estava vindo, estudando inglês há muitos anos, a gente pensou, a gente vai chegar lá. É claro que a gente sabia que a gente ia ter uma certa dificuldade, mas a gente achou que a gente ia desenrolar e não ia sofrer tanto igual uma pessoa que vem para cá sem nada.
Mas realmente quando a gente chegou para cá foi um choque de realidade, né? Que a gente percebeu que o buraco era um pouco mais embaixo, era um pouco mais difícil do que a gente imaginava. Ainda mais morando numa cidade interior onde Não tem muito imigrante, as pessoas as falam. pessoas aqui elas têm um sotaque diferente, né? Realmente. Então a gente sentiu um pouco a comunicação, né? O nosso inglês, apesar de ser um inglês bom, Intermediário, né? a gente sentiu que não era o suficiente para conseguir entrar numa conversa um pouco mais aprofundada com as pessoas, era só mais o básico. Exatamente, mas depois com o tempo, a gente está aqui 6 meses, né? A gente vê que vai melhorando, né? No dia a dia o listening, a gente vai conversando mais, então a gente vai dando aquela destravada, né? Mais com o inglês, porque se você for ver, a gente está em contato aqui praticamente o dia inteiro, né? Então, querendo ou não, a gente está fazendo a imersão, né? Com o inglês, então. Mas quando a gente chegou, a gente achou que fosse totalmente diferente, porque no Brasil a gente está acostumado a ver esses inglês mais devagar, não com tanto sotaque, né? Então, quando a gente chegou aqui ainda mais do interior, então as pessoas falam muito com a boca fechada e muito rápido, então, e usam muito phrasal verbs que às vezes a gente nem conhece, sabe? Então, foi bem difícil assim no primeiro mês, mas nada é impossível. Dava para compreender, mas passavam uns perrenguinhos. Mas com o tempo isso vai acostumando, porque a gente vai destravando e vai acontecendo todo esse processo de evolução durante o tempo que a gente está aqui, né? Sim, então depois de 6 meses, hoje a gente já não tem mais dificuldade, assim. A Tamires está trabalhando no Walmart, tem que comunicar com os clientes o tempo todo. Eu estou no restaurante também, tenho que ir lá desenrolar com o pessoal o tempo todo. Então, depois de 6 meses, a gente já consegue se comunicar, né? De passar a mensagem que a gente quer passar, né? Então a pessoa entende. E conversar normal, se consigo conversar com o colega de trabalho, né? E exatamente. sem dificuldade hoje em dia. É claro, se for com uma conversa um pouco mais formal, complexa, né? Algum assunto um pouco que a gente não tem muito conhecimento, foge um pouco as palavras, né? O vocabulário. Mas aí você vai aprendendo no dia a dia. Isso é com o tempo mesmo. Agora a gente vai falar um pouco do tema trabalho, o que a gente esperou e o que é a realidade. Na minha opinião, quando eu cheguei aqui, o que eu achei mais difícil foi tentar achar um trabalho full-time, porque eu não sei se é na cidade que a gente está em específico, mas aqui a gente achava muito trabalho part-time e era muito difícil trabalhar full-time. No caso, depende de casos específicos, né? Por exemplo, se você for tentar achar no Tim Hortons, no McDonald's, essas fast food, eu acho que provavelmente você vai conseguir um trabalho full-time. Mas nas outras lojas maiores, né, vamos dizer assim, de retail, de roupa, essas coisas, a maioria busca part-time. Ninguém quer full-time no começo, porque não te conhece. Então, como tem muita gente, então eles preferem dar part-time. Depois, com o tempo, você consegue um full-time evoluindo na empresa. Então, isso foi muito complicado pra gente no começo, né? Porque eu não sabia que realmente aqui é tudo part-time. Geralmente, quando você conversa com alguém, o pessoal fala, eu comecei com 2 part-times. Um fazia isso, ou depois outro fazia isso, até conseguir achar um emprego full-time. Porque full-time aqui é só alguma coisa específica, né? Administrativa, algumas áreas específicas que já tem full-time, que precisa realmente de gente. Mas nesses entry-levels, a maioria, tudo é part-time. Tudo é part-time. Então foi um pouco difícil até no começo, que eu comecei no Walmart mesmo, fazia part-time lá, e daí trabalhava como dishwasher também em um outro emprego. Então os dois meio que compensava. Porque para ter um trabalho full-time, na minha opinião, aqui foi bem complicadinho. Mas depois, com o tempo que a gente vai vendo, vai analisando o mercado, a gente vai dando uma analisada melhor, né? Sim, é isso aí. Tem que ir correndo atrás. Não vai ser fácil achar de começo, não. Então, para mim, eu já vim, né, com a job offer, então eu já fui direto pro restaurante, não escolhi, não tive muita opção. Mas quando eu cheguei no restaurante, assim, fugiu um pouco da minha realidade, que era no Brasil. No Brasil eu já vinha trabalhando como chefe de cozinha, né, como cozinheiro há um tempo, em restaurantes de um pouco mais, assim, alta gastronomia. E quando eu cheguei aqui para trabalhar no restaurante que eu estou atualmente, é uma cozinha mais simples. Não é um restaurante ruim, é um restaurante muito famoso aqui na região. Daí você pode perguntar para qualquer um aqui na cidade que eles conhecem, falam muito bem. Mas, para mim, que estou lá dentro, né, como cozinheiro, é uma cozinha muito simples em comparação ao que eu estava acostumado no Brasil. Isso é o que até eu falei com o manager, né? Ele me perguntou, ele falou o que eu achava, o que eu estava achando.
e que me deixou um pouco decepcionado, porque não era o tipo de restaurante que eu imaginava que eu vinha trabalhar. Eu achei que era um restaurante um pouco de uma gastronomia um pouco mais elevada, né? Um pouco mais refinada. Mas tá sendo bom, tá sendo uma experiência diferente. Mas aqui no Canadá inteiro, né, os restaurantes não é igual ao Brasil que faz aquela preparação de prato, pelo menos em alguns aqui na nossa cidade, né, algumas coisas prontas, então eles têm totalmente uma cultura diferente, né, dos pratos com o do Brasil, então aí que fica um pouco a diferença, né. A gente, os restaurantes aqui em geral, pelo menos aqui na cidade pequena que a gente tá, é tudo basicamente a mesma coisa. Assim, se é restaurante com alta gastronomia e tudo mais, você vai achar em cidades maiores, não tem jeito. É. Então vamos agora no próximo tema, que é transporte público. Vamos lá, eu que pego mais transporte público, né? Porque o Renan, ele fica praticamente com o carro, né? O dia inteiro. Então, às vezes eu tenho que voltar de ônibus. E pra mim, foi uma decepção aqui na cidade, porque tem muito poucos horários, não passa no domingo, e praticamente no horário do almoço, eles têm o horário do almoço deles. Então, praticamente entre meio-dia e 1h30, uma hora mais ou menos, não tem ônibus. Então, você tem que ficar esperando. Então não tem aquela linha que passa das 7 da manhã às 11 da noite, não. Aqui começa às 7 da manhã, para 11h30, volta 1h30 e depois vai acabar às 5 horas. Eles não passam depois desse horário. Ainda mais final de semana, sábado vai até às 3 da tarde e domingo não passa. Então realmente é muito complicado se você depende de transporte público aqui. Então, simplesmente foi complicado. Mas eu já tinha visto que realmente era difícil o transporte público aqui, então a gente já sabia. Mas é complicado mesmo. E sobre táxi aqui, tem táxi, mas não tem Uber. No tipo, você entra no aplicativo, faz a chamada e já vem, porque não tem muito motoristas. É assim, vamos dizer assim, uns 8 motoristas, 7 motoristas. E quando você chama, dependendo de quando você chama, demora 30, 40 minutos. Principalmente no final de semana. Mas dia de semana, às vezes, demora uns 10, 20 minutos. A distância, mais ou menos, da minha casa aqui para o Walmart é mais ou menos uns 4 quilômetros. Aí a gente tem pago $10, mais ou menos. Então é essa base aí. Você nunca pegou, então não... Eu nunca andei de ônibus aqui, andei de táxi já uma vez e foi bem ruim para ligar lá. Não é diferente do Brasil que a gente está acostumado, que tem aplicativo, né? Você entra no aplicativo, pede, você não... Diferente. Dá 5 minutos, o motorista está na porta da sua casa e você paga ali no aplicativo mesmo. Aqui não é, você tem que ligar lá para a agência de táxi, falar que você quer o táxi. É tipo uma central de táxi que você liga e ele fala para alguns taxistas que trabalham. Isso deixando claro que é aqui na nossa cidade, né? Onde está morando. A gente não sabe como as cidades maiores, A nossa cidade é uma cidade pequena. 19 mil habitantes. Então tem toda essa dificuldade. Agora, se for para cidades maiores, aí já tem Uber, daí já é um sistema diferente, né? Tem metrô, tudo mais. Exatamente. Porque na cidade que a gente está morando agora se chama Miramichi e fica mais ou menos 1h30 de Moncton. Então é considerado uma cidade do interior, porque tem a média de 19 mil habitantes, mais ou menos. Então é uma cidade pequena. É uma cidade pequena. Realmente. Bem pequena. O próximo tema agora é a adaptação. Se a gente foi adaptado, se sentiu adaptado, não se sentiu, o que você acha? Para mim, depois de 6 meses aqui, a gente até já conversou sobre isso, né? Falou, para mim é normal, parece que a gente já tá morando aqui já há um tempão, não é diferente. A gente criou uma rotina, né? Eu já tenho o horário que eu entro no trabalho, que saio, que a gente vai na academia, os dias que a gente vai fazer compra, então tá bem adaptado. Porque né? você cria uma rotina do trabalho, então parece muito com o Brasil, né? Às vezes a gente esquece que a gente está em outro país, mas na verdade a gente vai se acostumando cada dia mais com a nossa rotina, né? Então a gente já se sente adaptado já. Eu não sei se é porque é uma cidade pequena e todo mundo acolhe, a gente se sente bem welcome aqui, mas a gente se sente bem adaptado no geral mesmo, a gente gosta bastante daqui. Agora o tema é sobre a cidade, uma cidade do interior, o que a gente acha e as nossas expectativas daqui. O que você acha? Assim, é o estilo de cidade que eu gosto, que é uma cidade pequena, não tem muito movimento, tem poucos carros andando pela rua, não tem trânsito, não tem semáforo, se tem semáforo só na rua principal.
Então, assim, é muito sossegado, é calma, né? É, bem calma mesmo. Sim, é quieta a cidade. Aqui no bairro que a gente tá, você não escuta barulho de nada. Às vezes você esquece que tem vizinho, porque eu não consigo ouvir nada, ninguém mesmo. Então, assim, é uma cidade que eu gosto, que eu ficaria para morar, compraria uma casa para ficar sossegadinho. Mas, assim, por ser muito pequena, é uma cidade antiga, muitos idosos e falta estrutura. Então, é isso que leva a galera mais nova a acabar se mudando e ir para uma cidade um pouco maior. Mas não deixa nada a desejar, né? Aqui por parte de natureza tem bastante coisa, contato com o Rio Miramichi ali maravilhoso. No verão o pessoal aproveita muito, tem muita atividade outdoor para fazer, então o pessoal sempre está fazendo atividades externas, né? Porque a gente está perto de várias coisas da natureza, então é muito mais fácil, né? Não é aquela cidade com muito carro, né? Com muita gente, população muito grande. Aqui você está com contato com a natureza, mais a paz. Como o Renan falou, tem bastante idosos, então realmente o pessoal busca esse lugar para ter paz, calma, é o clima mais devagar, então é totalmente diferente, né? Se você gosta, você é uma pessoa badalada, que gosta de ir na balada, que gosta de sair à noite, aqui praticamente depois das 6, a gente não tem nenhum shopping aqui, então realmente a vida noturna aqui praticamente é inexistente. Então, essa parte que complica um pouco, se você gosta de sair, ainda mais os jovens, né? Que gosta de sair, sempre está envolvido com alguma coisa. Então, aí que complica um pouco essa parte. Mas por parte de atividades outdoor para fazer na natureza, tem bastante. Sim. Então, as paisagens são bonitas aqui, né? Então, é bom o clima, então é outra coisa mesmo. E é engraçado que, assim, conversando com os nossos vizinhos, que já são mais idosos e tudo mais, assim, todos têm a mesma opinião. Eles sempre falam que eles se sentem muito abençoados e felizes e sortudos de morarem aqui pela calma, né, pela tranquilidade e pela beleza da cidade e tudo mais. Exatamente. Até quando a gente chegou, todo mundo perguntava, mas por que Miramichi? Por que vocês são jovens, vão morar aqui nessa cidade, que é uma cidade mais idosa, que você não vê muitos jovens, não tem muita coisa para fazer, né? Então, realmente, todo mundo faz essa pergunta. Porque não é normal, você não vê muito imigrante aqui, jovens aqui, você vê gente mais idosa, né? Que tá aqui com a vida mais calma, né? Então, é um estilo de vida totalmente diferente. Eu, particularmente, eu gosto mais de movimento, gosto de ver gente, gosto de shopping, né? Fazer compras, então eu gosto de mais metrópole, né? Vamos dizer assim. Mas é uma cidade bem calma se você é uma pessoa tranquila que é paz. Será que valeu a pena realmente a gente ter planejado todo esse tempo para vir aqui no Canadá? Se valeu a pena ou não? E aí, qual é a resposta? Sim! Valeu. Valeu a pena! Valeu. Muito, muito bom, a gente não tem o que falar, porque superou nossas expectativas. O Canadá é outro estilo de vida mesmo, que a gente ama demais aqui, né? A gente está gostando e aproveitando muito. A gente já tem vários projetos e estamos caminhando, passo de cada vez, né? Exatamente. E a gente acredita, assim, que em 6 meses o que a gente já conseguiu evoluir aqui, né? O que a gente já conseguiu conquistar e crescer, a gente acredita que no Brasil levaria anos, né? É verdade, aqui as coisas são muito rápidas. A gente consegue conquistar muita coisa em 1 ano, 2 anos, que no Brasil a gente pagaria 5, 6 anos, ia ficar com muita conta, essas coisas. Então, aqui o custo de vida é muito, muito bom. Então, é totalmente diferente, segurança, qualidade de vida, né? Então, a gente realmente valeu total a pena. Valeu a pena. E a gente está aqui há 6 meses, né? Então, são nossas impressões. Vamos ver daqui a 1, 2, 3, 10 anos. Exatamente. A gente faz outro vídeo falando 10 anos no Canadá. Exatamente. E é isso aí, galera. Esse foi o nosso vídeo. Vamos gravar mais vídeos, então. Se inscreva no canal, dá um joinha aí e ativa o sininho para mais notificações sobre os nossos vídeos. Olá, Fifinho.